Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para falar de Campeonato Brasileiro, né? Primeira rodada do Brasileirão e fechando este domingo tivemos na Fonte Nova Bahia 1, Corinthians também 1. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Ravel Pinheiro e daqui a pouco, direto da Fonte Nova, tem Cássio Cardoso, que também vai estar aqui para analisar essa estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos técnicos, direção aqui desta live, está Alan Roberto, tá aqui dando total suporte pra gente. E você que tá chegando aí, já deixa teu like, tá? Super importante aí, deixar a curtida nesse vídeo, compartilha o link com o amiguinho, né? Torcedor do Bahia aí que tá chegando da Fonte Nova, né? Assim como o Ravel, imagino. Enfim, a galera que tá chegando em casa, quer acompanhar aí a repercussão do jogo, né, as análises aí, o que faltou aí para o Bahia conseguir segurar o resultado, né? Será que ali a expulsão do Everton Ribeiro acabou definindo os rumos do jogo? A gente vai discutir sobre isso a partir de agora. Você que não é inscrito também aproveita e deixa a sua inscrição, tá? Já atingimos aí a marca de 67,4 mil inscritos, tá? Mais de 1.000 inscritos em menos de uma semana, né? A gente tava com 666 até pouco tempo, né? Quarta-feira, e já conseguimos aí basicamente 1.000 inscritos aí nesses últimos dias. Crescimento rápido aqui do 45 Minutos. A gente agradece demais aí a vocês por essa força, né? Se inscrevendo, compartilhando, enfim. Super importante o engajamento de vocês aqui com a gente, agora destacado aí na tela, 67,4 mil, estamos aí perto dos 100 mil, né? Já ultrapassamos 2/3, já estamos mais perto do que longe da plaquinha de 100 mil. Com toda certeza, até o final do Campeonato Brasileiro, atingiremos essa marca com o apoio de vocês. Quem também nos apoia é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet dos nordestinos. Se você é maior de 18 anos, não tem a sua conta por lá, QR Code na tela, é só apontar a câmera do seu celular, fazer o seu registro, né? Super prático, seguro, betnacional.bet.br, 100% regularizada pelo governo federal. Se você quer se divertir, dar aquela brincada, né? Campeonato Brasileiro começando, às vezes não é um jogo do seu time ali, né? Mas você bota 5 ali, 10 na partida, o jogo se torna muito mais emocionante, viu? É um teste muito bom. E uma tática também que é apostar contra o seu time, porque aí você sempre vai estar feliz. Porque se ele ganhar, o seu time ganhou. Você está feliz com a vitória dele. Se ele não ganhar, pelo menos você vai tirar um troco lá. Na Bet Nacional também é uma estratégia se você quiser se divertir. Se você tem um time como o meu, né, que dá muita raiva, é uma estratégia boa. Pelo menos triste você não ficará. Mas, dito isso, tem um Clube 45 também, tá? Importante citar aqui, apoia.se/podcast45. Você pode nos apoiar lá de forma direta, né? Tem várias modalidades. Em contrapartida, uma das recompensas é você entrar no nosso grupo do WhatsApp e interagir com basicamente todo mundo aqui que faz esse projeto. O Fred Figueiredo tá por lá, Cássio Zirpoli, Celso Shigami, Ravel Pinheiro tá por lá. Eu estou por lá também, Arthur Silva, que inclusive é um dos que mais interagem lá junto com o Ravel, JP Pereira, enfim, basicamente todo mundo. Olha que só o Thiago Minhoca, viu, que ainda não aderiu lá ao nosso grupo, mas a gente vai convencer. Daqui, se a gente chegar a 100 mil, a gente tem que convencer o Thiago Minhoca a entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, é isso, recados dados. Se a gente chegar a 100 mil, antes da virada do turno, Fábio, eu mesmo coloco o Minhoca lá.
Boa, muito bem. Será Vamos. obrigado a entrar lá no nosso grupo. Muito bem, galera que tá chegando aqui, mandando mensagem, né? Obrigado, viu, João Pedro aqui. Falou meus pêsames, né? Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Botafogo da Paraíba, vulgo Belo, que perdeu pelo segundo ano consecutivo em casa o título pro Souza, né? O dinossauro do sertão fez mais uma vítima, né? Venceu o Fortaleza um dia desse, e agora foi campeão pra cima do Belo. Mas não vamos falar disso, né? Vamos falar de coisa boa, que é Campeonato Brasileiro da Série A, é o tricolor. Ravel Pinheiro, vamos lá, vamos começar já a repercutir esse jogo. Daqui a pouco, Cássio Cardoso também estará conectado conosco, mas vou começar com você, Ravel. É um jogo onde era uma boa oportunidade para o Bahia, né? Pegou o Corinthians ali praticamente reserva, né? Até comparei a escalação do jogo contra o Palmeiras. Estavam nessa partida apenas 3 titulares, né? O Anguilhere, o Martinez e o Yuri Alberto, né? Então, ali um time basicamente reserva do Corinthians contra um time titular do Bahia, né? Que poupou no meio de semana na Copa do Nordeste contra a equipe do Ceará. Fez 1-0, estava jogando bem, estava controlando o jogo e tivemos aí a expulsão, né, do Everton Ribeiro ali no início do segundo tempo, e me parece que isso conduziu muito, né, o resultado, apesar do Bahia até não conseguir perceber uma pressão tão grande do Corinthians, assim, né, uma pressão a ponto ali de que fosse completamente justa o empate do Corinthians. Até acho que para um time que estava com 1 a menos, o Bahia até suportou em boa parte desse segundo tempo, até de uma forma interessante, até conseguindo criar jogadas, né? Até finalizando, enfim, não só lá atrás, não só se defendendo, mas aí o Corinthians na sua insistência, né? Ali obviamente com mais posse, com mais volume, conseguiu o empate lá com o Igor Coronado, com o Coronado não, né? Com o Hector, não é isso? O jogador venezuelano, salvo engano, conseguiu empatar pro Corinthians, e aí tudo igual na Fonte Nova. Eu pergunto para você, e aí, fica o copo meio cheio de conseguir um empate mesmo com um jogador a menos todo segundo tempo, ou fica o copo meio vazio por ter jogado bem, pegado um Corinthians reserva e não ter conseguido estrear com os 3 pontos, Ravel? Na sua visão, qual é o saldo desse empate na Fonte Nova? Boa noite para você, Fábio. Boa noite para todo mundo que já está assistindo a gente aí, para Alan, que está na direção dessa live. Fábio, o gosto é amargo, tá? O gosto na boca do torcedor do Bahia hoje, sem dúvidas, é um gosto amargo. Por tudo que se desenhou, e acho que você até resumiu bem aí o que foi a análise geral da partida. A gente vai entrar agora nos detalhes. Por que esse gosto é amargo? Porque é óbvio que o desenho do que é o futebol brasileiro hoje, em especial no Campeonato Brasileiro, ele propicia que um time que está com um jogador a mais, ele naturalmente consiga tirar uma eventual desvantagem no placar, porque o futebol, mais do que nunca, ele se tornou uma disputa por espaço, se tornou um jogo de inteligência, um jogo de tática, de estratégia, de composição, onde cada peça tem um papel, uma função a ser exercida. E a desvantagem numérica, em qualquer configuração, ela representa um risco para o time desfavorecido, né? O time em desvantagem. Como você mesmo pontuou, Fábio, eu acho até que o Bahia teve uma postura muito inteligente na condução da proteção do seu resultado, da sua linha de defesa, do seu gol, durante a maior parte do tempo. Eu estava voltando para casa agora há pouco, estava na Fonte Nova e praticamente não deu para sentir ainda o termômetro da torcida, a avaliação que o próprio torcedor fez em relação ao que aconteceu na noite de hoje na Fonte Nova. Mais um bom público, 41.900 pessoas estiveram hoje no estádio do Bahia para ver esse jogo. Eu não pude ainda sentir, né, como outros torcedores estão repercutindo esse resultado, mas o sentimento ele é ruim, Fábio, porque quando a gente estava analisando tudo isso, e aí a oportunidade que eu tive foi só de ver rapidamente os melhores momentos, antes das ocasiões de gol, né, um gol anulado e o gol que de fato aconteceu, o Corinthians só teve uma finalização, e ainda assim com risco praticamente zero, que foi a finalização de Yuri Alberto, antes do Bahia
perder Everton Ribeiro pelo segundo cartão amarelo. Então o Bahia, antes de perder Everton Ribeiro expulso, tinha mais vantagem tecnicamente, conseguia propor o jogo melhor, apesar de um nervosismo inicial, né? Teve uma chance clara logo antes dos 3 primeiros minutos de jogo com o Lúcio Rodrigues, chance que não convertida e acabou fazendo muita falta. Depois teve uma outra chance com Jean Lucas, que recebeu uma bola muito bem servida por Juba, acabou finalizando por cima. E eu estou fazendo essa contextualização das chances aqui para dizer que o Bahia ele dominou o jogo quando tinha equiparação no número de atletas em campo. Tá? O Bahia dominava o jogo e era até natural que assim o fizesse, por jogar em seus domínios e por enfrentar um time bastante mexido, como você mesmo pontuou também. Né? O Bahia vinha com sua força máxima, enfrentava um Corinthians que, pelos seus motivos, acabou não tendo todos os seus principais jogadores à disposição. Apesar de ter um bom elenco, o Corinthians sentiu naturalmente não ter peças como o Rodrigo Garro, como o próprio Memphis, né, que não jogaram hoje. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso e vinha muito bem na partida. Inclusive, o primeiro gol o gol do Bahia demorou de sair. A minha leitura naquele momento é que o Bahia já poderia ter aberto o placar. E acaba fazendo isso já no final do primeiro tempo. Uma boa jogada onde o Luciano Juba consegue construir bem, assim, tem calma, paciência, inteligente. Abre o jogo pela esquerda para fazer um cruzamento na área, a área é bem povoada. E Gilberto, lateral direito, que por vezes esteve preterido nesse time para um esquema de 3 zagueiros, hoje mostrou a importância de você ter jogadores que possam contribuir mais ofensivamente. Né? Estava pisando na área e recebeu a bola para cabecear para o fundo das redes. O Bahia, naquele momento, abriu o placar com justiça. E aí, em seguida, praticamente ali termina o primeiro tempo. O Bahia volta para o segundo tempo, mais uma vez, com mais uma boa oportunidade, Fábio, de fazer mais um gol. Né? Mais uma chance criada pela esquerda, assim como tinha sido no começo do jogo, onde o Bahia cria mais uma chance pela esquerda, com o Eric Puga, que começou o jogo um pouquinho nervoso, depois melhorou e acabou criando as principais jogadas do Bahia na partida. Cruzou e Ademir, infelizmente, não conseguiu finalizar para dentro das redes. Depois disso, o jogo até ele ganha um outro contexto, porque praticamente logo em seguida, Everton Ribeiro, que já havia tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, faz uma falta que, assim, na minha opinião, ali ele nem teve a intenção de fazer de fato aquilo ali, mas foi absurdamente imprudente, né? Um lance onde o jogador do Corinthians estava totalmente coberto. Eu fui rever o lance aqui agora da expulsão, e tinha vários atletas na frente e nos lados do jogador do Corinthians, ele estava encoberto, não tinha possibilidade de fazer uma jogada com perigo iminente de gol. Então não tinha a menor necessidade de Everton Ribeiro correr o risco de ser imprudente, como ele acabou sendo naquele lance. Como eu dizia aqui, eu não acho que ele teve a intenção de causar o lance que causou. Mas quando ele abre a possibilidade de causar o mal que ele causou ao Bahia, sendo imprudente no lance onde a zaga tinha controle, na minha opinião, ele acaba tendo 100% da responsabilidade no contexto que o jogo ganha a partir daquela condição, onde o Bahia precisa mudar a configuração. Rogério Ceni reage imediatamente à expulsão, tirando um jogador de velocidade, um jogador de lado, que incomodava a defesa do Corinthians, para a entrada de um outro zagueiro, para proteger mais ainda o sistema de defesa. O Bahia passa a jogar num 5-3-1, né, onde os laterais recuam para fortalecer o sistema de defesa, faz uma linha de 3 defensiva ainda com 3 zagueiros de ofício, e fecha o meio-campo ainda com jogadores de meio que ali estavam, deixando o Lucho isolado praticamente ali. E ainda assim, como você mesmo também pontuou, Fábio, o Bahia ainda teve umas oportunidades de sair em velocidade, especialmente pelo lado esquerdo, quando o Jean Lucas, enquanto ainda teve pulmão, abriu muito o campo do Bahia daquele lado ali. O lado direito do Corinthians era o lado mais frágil defensivamente. Foi assim o tempo inteiro no jogo. O Bahia ainda conseguia dar algumas estocadas no Corinthians, apesar de não ter tido efetivamente, após o lance da expulsão, chances claras assim de ganhar um pouco mais de vantagem, que obviamente faria com que o time tivesse ainda mais tranquilidade para se proteger. Mas vinha bem. Vinha se defendendo bem, vinha fazendo um jogo inteligente. Inclusive, o meu resumo da partida é que o Bahia não fez uma partida ruim. O Bahia acabou perdendo, para mim, em 2 lances circunstanciais do jogo. O primeiro, que ocasiona desvantagem numérica,
E o segundo que a gente vai chegar agora, na verdade, antes desse lance, o Corinthians ainda tem um gol bem anulado, né? Quando o Thales Magno, que vinha dando dor de cabeça para o lado direito da defesa do Bahia, sai em posição de impedimento bem marcado. Mas o segundo lance que acontece é uma falha do posicionamento da defesa, especialmente de Canu, que permite com que o jogador do Corinthians, que está atrás dele, ou seja, ele tinha a vantagem, a preferência de cortar a bola, mas acaba se posicionando mal. E aí o jogador do Corinthians acaba empurrando para as redes, depois do Bahia ter se defendido por praticamente 40 minutos, com um jogador a menos. E é por isso que o gosto na boca do torcedor é amargo, Fábio, porque o Bahia passou a maior parte do tempo conseguindo se defender. Parecia que o pior já tinha passado, quando o torcedor, eu acho que já conseguia converter a ilusão, a expectativa em confirmação de que conseguiria sair da Fonte Nova hoje com um resultado positivo, com os 3 pontos. Aí vem aquele balde de água fria que provoca uma sensação muito ruim, desgostosa, para todo mundo que esteve ali na Fonte Nova, especialmente porque depois do gol o Bahia ainda tenta se lançar ao ataque, ainda parece oferecer perigo em 1 ou 2 jogadas, dando a impressão de que faltava pouco para o Bahia conseguir sair desse jogo de hoje vencedor. E a Série A, ela não permite esse tipo de coisa que aconteceu hoje, né, na Fonte Nova. O Bahia perder 2 gols claros, você perder um jogador que toma 2 cartões amarelos evitáveis, né, que culminam na sua expulsão. Normalmente, baseado no que a gente costuma ver aqui, normalmente o time que passa por isso acaba sendo punido no placar. E hoje o Bahia acabou sendo punido porque, para mim, foi melhor que o Corinthians, merecia ter saído vencedor, mas acabou também provocando meios para que o empate acontecesse, Fábio. Muito bem, Ravel Pinheiro. Primeira participação do Ravel aqui, fazendo já a sua análise, né, contando um pouquinho aí da história de como foi o jogo, e quem está conectado agora com a gente é Cássio Cardoso, direto da Fonte Nova, esteve lá na transmissão da Rádio Sociedade. Cássio, comecei aqui com o Ravel, né, perguntando para ele qual seria o saldo desse resultado, né? Porque por um lado é um empate onde você joga o segundo tempo com um jogador a menos, mas por outro pegou um Corinthians praticamente reserva, né? E você ali com força máxima, estreando em casa, era uma boa oportunidade para você começar a Série A com o pé direito. Na tua visão, o saldo desse resultado é mais positivo ou negativo? É o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Um abraço para você, Fábio e Ravel, um grande abraço. Rapaz, o copo é meio cheio quando eu falo de performance. Mas, dentro de um pragmatismo, é vazio, porque 2 pontos correram pelos dedos ali, estiveram muito próximos do Bahia conquistar a primeira vitória no campeonato. De fato, o Corinthians reserva foi uma oportunidade para o Bahia. O calendário ele dá algumas chances de jogos terem circunstâncias diferentes daquelas que a gente imagina quando sai a tabela, né? O Corinthians ganhou os últimos 9 jogos da primeira divisão em 2024. Foram 9 vitórias seguidas, 27 pontos. O Corinthians defendia a invencibilidade aqui. E o Corinthians jogou com o time reserva, sim, mas é um time reserva com Thales Magno, com Romero, com Yuri Alberto, com Breno Bidon, com Kaká. Não é um time reserva que você pega um bocado de jogador da base, o Maicon é experiente, o André Ramalho é experiente. O Alex Santana não é nenhum garoto. Então é um time reserva, não tenho dúvida. É muito melhor pegar esse Corinthians de hoje que pegar um Corinthians com Garro, com Memphis, com Gustavo Henrique, eu não tenho dúvida disso, Mateuzinho. Mas não quer dizer que é um time cego. Não quer dizer... Acho que tivemos uma oscilação, né, na internet do Cássio. Principalmente porque... Isso, deu uma oscilada, voltou, viu, Cássio? Deu uma cortada. Dias. Pode voltou, continuar. Né? Beleza. 5 segundinhos valeu. só. Principalmente porque o Ramon Dias é um técnico muito experiente. E a propósito, uma curiosidade, o Bahia não ganha do Ramon Dias, tá? Desde o Vasco. Ou perde ou empata. E ano passado, inclusive, ele ganhou as 2 vezes. Ele ganhou aqui por 1-0 e ganhou lá por 3-0. E ele é um técnico que deu para perceber, ele treina o time, sabe? Assim, não é uma resenha. Assim, o time é treinado. O Corinthians, no primeiro tempo,
fez de tudo para esfriar o jogo do Bahia com a bola. E saiu bem. O Corinthians não deu chutão, não. O Corinthians não se livrou da bola. Então, realmente, foi um Corinthians reserva, mas foi um Corinthians muito difícil. E o Bahia, para mim, reagiu bem ao jogo. Entendeu o momento de baixar a linha para que o Corinthians tocasse bola para o Bahia saltar a pressão só em momentos mais planejados. O Bahia até tomou um susto no primeiro momento do jogo, um chute cruzado do Bidon, mas o Bahia respondeu no primeiro minuto também, com o Everton deixando o Lúcio na cara do gol. Bola para Pulga, aliás, o Pulga e o Juba no primeiro tempo foram muito bem. Então, mesmo com muita dificuldade, o Bahia teve mais a bola, teve o domínio do jogo, teve um comportamento competitivo. Porque, repito, você olha o time do Corinthians no papel, você acha que vai ser um jogo mais simples, mas não foi. E a resposta do Bahia a esse jogo, que não foi simples, na minha opinião, foi boa. E aí vem o lance do Juba, que para mim fez o primeiro tempo de maior personalidade dele desde que chegou no Bahia. Ele, de fato, parecia ter assumido para si algumas responsabilidades, fez jogadas individuais. Ele já tinha feito uma individual antes, que a bola passou por toda a linha da pequena área e ninguém botou para dentro do gol, o Corinthians botou para escanteio. Então ele estava muito bem, fez o cruzamento, o Gilberto fez 1-0. E aquele 1-0 para o Bahia, ele parecia muito ajustado ao que foi o jogo. Porque além daquele lance do Bidon no primeiro minuto que bateu cruzado, que o Ronaldo encaixou, um chute do Yuri Alberto na intermediária foi o que o Corinthians criou, de fato. O Bahia não foi assustado. E no segundo tempo, antes do lance da expulsão, o Bahia criou 2 chances claras. Uma, o Lúcio estava até mais distante da meta, cabeceou, mas a outra, o Pulga deixou embaixo da trave praticamente. O Donelli meio que dividiu ali, evitou o gol. Era um segundo tempo promissor do Bahia, porque o Corinthians tendo que sair, o Bahia com 11, vai estar tendo espaço, o Bahia com Ademir, o Bahia com Pulga. E engraçado, rapaz, que eu tive um insight aqui. O Everton Ribeiro, no início do segundo tempo, recolheu o pé em um lance, porque já tem amarelo. Naquele momento, era o único jogador com amarelo no jogo, era o Everton Ribeiro. Um amarelo questionável, acho que o Ravel foi feliz aí na análise. O Bruno Arleu não respeitou os próprios critérios na marcação do amarelo do Everton. Eu acho que era um lance para amarelo, mas ele não entendeu outros lances também hostis e duros como lance de amarelo. Então, ele não respeitou os seus critérios. E essa é a grande reclamação, na minha opinião. Mas o Everton Ribeiro, quando ele... Inclusive, irritou muito a torcida por causa disso, hein, Cássio? Irritou demais. A torcida ficou revoltada com ele. Ele ouviu gritos aqui de nada incentivadores. Quando chegou o lance do Thales Magno, eu acho que o Everton Ribeiro foi muito infeliz. Se atrapalhou ou não, o fato é que ele pisa no jogador. Acho que no primeiro tempo ele estava fazendo um jogo bem ok, mas no segundo tempo não deu tempo. Mas ele vinha de jogos ruins. Os 2 Bavis ele não foi bem. No jogo contra o Ceará ele entrou e foi mal. E quando ele estava dando uma resposta no primeiro tempo contra o Corinthians, ele comete aquela falta e reconfigura o jogo. E aí, Fábio, Ravel, para mim, veio um ponto em que, veja, como é futebol, nós provavelmente estaríamos enaltecendo, talvez até de maneira exagerada, porque resultado traz essas coisas para a gente, mas é possível que a gente estivesse enaltecendo muito os dois tempos do Bahia, sabendo respeitar as circunstâncias do jogo. Primeiro tempo, 11 contra 11, torcida empurrando, o Bahia querendo buscar a abertura do placar, porque o Corinthians joga com essa agonia dos outros, fez 1-0. Segundo tempo, com espaço, o Bahia estava bem. Teve um jogador a menos. Eu acho que as iniciativas que o Rogério tomou, por exemplo, quando tira o Ademir e mantém o Lúcio, o meu primeiro momento o Ademir escapa. Mas quanto tem de gás o Ademir? Quanto tempo sustenta o Ademir? E onde sustenta o jogo o Ademir? Porque se você for parar para observar, o Lúcio sustentou o jogo do Bahia em toda a parte do campo, na esquerda, no meio e na direita. Tomou decisão ruim? Tomou. Mas corre muito. Parece que tem um compartimento extra para reservar energia. E isso, para mim, fez diferença na escolha do Rogério. O Lúcio segura, sofre falta. O Ademir era você pensando em fazer o segundo gol. O Lúcio é você pensando em sair do sufoco, respirar um pouco com a bola no ataque e, quem sabe, fazer o segundo gol. Respeito a decisão. Não acho que é um absurdo. E no duro, funcionou. As trocas que o Rogério fez fizeram o Bahia não tomar um susto. Normalmente, quando você está aqui, principalmente no estádio, você tem a sensação que o tempo está se arrastando num contexto desse que você está acompanhando o Bahia. Né? O torcedor do Corinthians talvez estivesse passando muito rápido. Eu tive a sensação que o tempo passou muito rápido. Eu tenho um cronômetro aqui que vai me acompanhando o jogo todo. Quando eu bati o olho, tinha 30. Tomei um susto. Quando eu bati o olho de novo, tinha 43, cara. Eu falei, caramba, tá passando muito rápido e o Bahia não tomou um susto. O Bahia não teve um lance, assim, teve o lance do gol, claro, anulado.
Mas na hora que a bola saiu para o Thales Magno, inclusive no visual aqui, que é minha posição no campo, vou fazer isso com vocês aqui, para quebrar protocolo. Onde é? É bem no meio. O Thales Magno estava realmente muito, para mim, no olho, muito à frente. Depois que eu vi no replay que não estava tão à frente assim, né? Mas foi o grande lance de perigo do Corinthians até o lance do gol. Aí o Corinthians levou um outro lance de perigo do último da partida, quando o Acevedo sai jogando errado. Se não me engano, foi o Bidon que chutou de novo também. Não, Coronado, desculpa, né? Chutou. A bola quase vai o 2-1 do Corinthians. Seria bem cruel com o Bahia. Eu acho que o empate já foi cruel, mas é Série A, cara. O lance do gol do Corinthians, ele tem alguns erros de posicionamento dos jogadores do Bahia, mas ele tem, para mim, uma hesitação do Canu, que para mim fez um grande jogo. Eu não vou sair dizendo, o Canu tem que sair. O Canu, não vou. Eu não acho que o Canu fez um jogo ruim. Agora, acho que ele hesita de maneira decisiva no gol. Quando ele, já cansado, tá? Já tinha apresentado sinais de desgaste, quando ele não ataca aquela bola, correndo o risco de fazer gol contra, de botar para escanteio, de rebater, ele permite que o Hector chegue nela. E aí não tem tempo de reação para o Ronaldo. Então, o Canu, para mim, falhou. Houve falha também no cruzamento, né? Permitiu o cruzamento baixo, mas aqui, para mim, era uma bola que ele ia rebater. No meu ângulo, ele ia rebater aquela bola. Fiquei surpreso ela ter passado. E aí, o Corinthians empata, é uma ducha de água fria. O Bahia, inclusive, sai depois para o jogo, tenta alguma coisa com jogada defensiva. Tem um chute do Lúcio que passou à esquerda da trave. Mas o resultado, o empate frustrante, os 2 pontos que escorrem pelas mãos, o tabu, o Baiano ganha do Corinthians em casa desde 2021, valendo pelo Brasileiro de 2023. Isso incomoda. E hoje foi uma oportunidade. O contexto oportunizou o Bahia. Mas também não posso chegar aqui e dizer que o Bahia fez tudo errado. O Corinthians, inclusive, foi botando jogadores como o Igor Coronado. Pode ser o terceiro reserva do Corinthians. É bom jogador, é caro. O Igor Coronado jogaria em 70% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma realidade. Então, eu não vou embarcar, né? Pegou o terceiro reserva. Não é assim, cara. Foi um Corinthians chato. Foi um Corinthians que sabia o que queria do jogo mesmo, com seus problemas. E o Bahia, para mim, também soube reagir muito bem ao contexto de ser um time para se defender, de ser um time que absorveu, nós não vamos jogar, nós não vamos deixar ter jogo. Conseguiu, o tempo passou rápido, faltou pouco. E nós teríamos muito mais conforto para falar isso se aquela bola, o Canu, de repente, tivesse cortado. Então, para não ser desleal com o Bahia, para não ser desleal até com jogadores, eu não vou dizer que foi um jogo ruim, não foi. Eu acho que o Bahia reagiu bem ao que o jogo se apresentou para ele. Mas Série A não é Campeonato Baiano, Série A não é Copa do Nordeste, Série A não é jogos iniciais de Copa do Brasil. Os caras não perdoam. Dificilmente tem perdão. É muito comum um time não fazer nada e na bola que ele vai, ele faz. Então, Olá, Série A, que bom que eu lhe revi. E aí o Bahia amargou esse, vamos dizer assim, esse traço da competição, que é a principal competição do país. Acho que esse empate, quando você desenha a tabela, acaba indo para conta, todo o contexto. Quando você vê o Corinthians reserva, abriu a possibilidade de vencer, poderia ter vencido. Eu acho que dá para chatear, dá para reclamar muito dos pontos perdidos, mas eu não vou transformar a frustração dos pontos perdidos em uma crítica mais pesada do que merece o Bahia hoje. Acho que o Bahia competiu, acho que o Corinthians C, B, C, o que quiser ser classificado, foi competitivo, sim, muito mais do que talvez muita gente imaginava, e a perda de um jogador faltando um tempo inteiro para ser disputado é uma sentença. É uma sentença. O que aconteceu na final da Libertadores do ano passado é uma exceção. Hoje em dia, futebol de alta performance, um jogador a menos praticamente sentencia o time que teve o jogador expulso a amargar um resultado ruim. Então, faltou pouco para o Bahia desafiar essa máxima. Mas é Série A, gol no final, e não vai ter nem tempo, velho, porque o jogo da próxima quinta-feira, o adversário é ainda melhor. Né? Então, o Bahia vai ter que juntar os cacos aí, amargar esse dissabor, mas entendendo que a performance foi competitiva, a performance merece destaques positivos e a leitura do time, do que deveria fazer quando tinha 11 e quando tinha 10, também
me soou bem razoável, bem positivo, assim, algo de um time que está se preparando para os momentos que a temporada vai oferecer. E tomara que isso se confirme. Mas hoje eu não deixo uma mensagem de cobrança, não. Muito bem, Cássio. Até para ilustrar aqui o desempenho do Bahia, até no segundo tempo, né, onde teve um jogador a menos quase todo o tempo, o Bahia finalizou mais que o Corinthians, né, no segundo tempo. Inclusive finalizou mais no segundo tempo com um a menos do que com 11 jogadores no primeiro tempo, né. Finalizou 9 vezes na etapa final e 5 vezes na etapa inicial, né. Então foi um time mesmo com menos posse de bola, né, o Corinthians no segundo tempo teve 70-30, foi um time que soube ali, mesmo com um a menos, também criar chance e poderia ter feito o seu gol, não teria sido nenhum absurdo. Só para voltar no lance da expulsão, vocês não acharam exagerado não o segundo cartão amarelo? Porque pelo menos na minha concepção, o segundo amarelo que é para um vermelho, assim, não é um cartão amarelo comum, é um cartão laranja basicamente, assim. Porque você vai expulsar o cara. E o primeiro do Everton Ribeiro você já pode até discutir, foi no meio de campo ali, o lance. Aí você dá um segundo no lance também ali que me pareceu até sem querer. Tudo bem que sem querer também é falta. Mas o árbitro não poderia ter contemporizado ali, enfim. Ou vocês acham que foi justo o segundo cartão amarelo? O Fábio, assim, para mim, ele ficou sem saída, velho. Ele ficou sem saída. Eu não vejo. Primeiro, o Thales Magno estava à frente do Everton Ribeiro. Ele não estava na disputa de bola. O Everton Ribeiro calçou o Thales Magno, intencionalmente ou não, sem disputar a bola, velho. O Thales Magno em direção à defesa do Bahia. Acho que o Ravel foi muito feliz. Tinha jogadores do Bahia de frente ali para bloquear a passagem do Thales Magno. Mas foi calçado por trás. É difícil. Não há. Eu não tenho ressalvas a decisão do árbitro de dar o segundo amarelo para mim. Ele tinha que fazer aquilo. Eu ia desconfiar da arbitragem do que poderia aprontar depois se não desse aquele cartão. Para mim, o que eu discuto é o primeiro, que ele não tinha respeitado naquele momento os critérios que ele mesmo estava apresentando durante o jogo até aquele momento. Mas o segundo é difícil. Ele não poderia não dar aquele amarelo. Não poderia. Eu concordo 100% com o que o Cássio falou aí. Eu acho que ele ficou sem saída. Ele precisou expulsar pela maneira como o lance aconteceu, mesmo sem querer, né? Sem querer também é falta. Everton acabou fazendo ali aquele lance ali que resulta num cartão amarelo, mas o grande problema para mim está no primeiro cartão que ele deu, assim. Quando ele dá o primeiro cartão amarelo para Everton Ribeiro, o jogo estava começando a sair do controle dele. Ele vinha fazendo um jogo controlado, sob o ponto de vista de arbitragem, e aí começou a acontecer alguns lances, alguns episódios isolados, onde jogadores de Bahia e Corinthians começaram a querer crescer para cima da arbitragem. E esse novo protocolo de você falar só com o capitão, chamar só o capitão, deixou o Everton Ribeiro muito em evidência, porque antes do lance que resulta no primeiro cartão amarelo, ele dá uma chamada em Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tinha feito uma reclamação para o Bandeirinha. Eu estava próximo daqui, eu assisto o jogo ali, próximo, naquele lado ali, onde o Bandeira estava bandeirando ali o ataque do Bahia no primeiro tempo. E eu percebi ele fazendo uma pressão assim, Everton Ribeiro, reclamando com o Everton Ribeiro por ele ter reclamado com o Bandeirinha. E a sensação que eu tive foi que o primeiro cartão que ele deu para Everton Ribeiro foi muito mais no sentido de tentar tomar para si de novo o controle da partida e crescer para cima de Everton Ribeiro, mostrar que ele era uma autoridade maior que Everton Ribeiro no jogo. E aí, para mim, entra a questão do excesso que Cássio pontuou bem. Faz com que ele acabe chegando no segundo lance, no lance do segundo cartão, onde ele não tem o que fazer. Só que ele chega nessa condição por algo que ele mesmo criou ali, que foi ter dado um cartão para mim num lance que era plenamente gerenciável de outra forma. Muito bem. Vamos para o campinho, porque o próximo tema tem a ver com a escalação. Antes disso, ler alguns comentários aqui. O Matheus Matos fala que o segundo lance foi amarelo claro. Não há o que discutir. O Radiohead Chu fala que Rogério é bom. O João Pedro fala ali que o placar tá 2-0. Na arte anterior estava 2-0, foi 1-1 o jogo. É isso. E o Cláudio Piton fala que o Canu estava com cãibra no final do jogo. Então isso pode ter, obviamente, atrapalhado ali na hora do lance.
Ô, Fábio, Bom, rapidinho sobre isso. O Ravel deve saber disso também, porque acompanha os vídeos de bastidores do Bahia. Uma frase que sempre escapa antes das partidas é: começa com 11 e termina com 11. Os jogadores. Começa com 11 e termina com 11. Não perde jogador. Não perde. Sabe por quê? Caio Acaba Canu o sempre time. fala. Não é isso? Acaba o time, não é só nesse jogo, não. Acaba o time para sequência, porque os caras se desgastam mais do que deveriam, se expõem à lesão. O Canu talvez estivesse refletindo o desgaste que sofreu por ter que passar o jogo todo do segundo tempo defendendo, terem que correr atrás de jogador. Então isso é algo muito importante. E o Bahia, ano passado, se não estou enganado, o Ravel não teve jogador expulso o campeonato todo, né? Na Série A. Não teve. Hoje, então, uma questão realmente muito atípica hoje. É um padrão do Bahia. Começa com 11, termina com 11. Toda vídeo de bastidores praticamente se ouve isso naquela rodinha, aquele grito de guerra ali antes da partida começar. muito bem. E sobre, o caso falou, né, do retrospecto do Ramon Dias contra o Bahia, o Corinthians, ano passado, havia vencido os 4 jogos, né, contra baianos. Havia vencido os 2 contra o Vitória e os 2 contra o Bahia Lailu, né, em casa e fora. Desculpe, o Vinícius Oliveira lembrou que teve o Santiago Ares expulso contra o Flamengo. Foi mesmo. Deu uma pancada no rosto do jogador do Flamengo, aqui na Fonte Nova. Segundo gol do Flamengo. Bem lembrado. Boa, Vinícius Eu lembro Oliveira dessa aí, expulsão, mas eu achava que tinha sido Copa do Brasil. Dava para confundir mesmo, mas foi Brasileirão, eu lembro. Eu lembro disso. E a expulsão do Everton Ribeiro foi a primeira, né, do Brasileirão 2025. O primeiro jogador a ser expulso. Bom, me chamou a atenção o Ronaldo como titular hoje. Tem explicação, Ravel, Cássio? O Marcos Felipe perdeu a posição ou Marcos Felipe joga mais jogos fora, porque tem a pressão da torcida? Enfim, qual a explicação de Ronaldo titular? O Ronaldo que nem foi bem contra o Ceará, tem esse outro ponto também. Eu não diria que não foi bem. Manda, Cássio. Não, pode ir, que eu espero. Eu não diria nem que não foi bem, Fábio. Na verdade, é um negócio meio doido, né? Porque, assim, para mim, ele vinha tendo uma atuação boa, mas falha em lances capitais, né? Principalmente o primeiro gol ali do Ceará, que acaba determinando um pouco da pressão que o Bahia acabou sofrendo. E assim, é de fato uma surpresa. Eu acho que o torcedor do Bahia, no geral, quando viu a arte ali da escalação uma hora antes do jogo, quando viu o nome de Ronaldo, deve ter se surpreendido. É algo que faz sentido sob o ponto de vista da contratação, né? Visto que ele chega para esse momento da temporada, mas que ao mesmo tempo vem de uma maneira assim surpreendente até certo ponto. Talvez o principal motivo que o Rogério Ceni tenha o escolhido é a tranquilidade que ele tem para jogar com os pés. Assim. Em nenhum momento ele parece se sentir pressionado, abafado, de forma alguma, para poder fazer esse jogo com os pés, que o Bahia requisitou muito dele enquanto tinha 11 jogadores em campo. Não acho que ele tenha responsabilidade no gol, nem acho que tenha trabalhado tanto também, mas foi importante na saída de bola que teve momentos ali onde ele, principalmente nas bolas aéreas que o Corinthians tentou, né, com escanteios e faltas laterais, saindo bem, eu iria de ver de música para Ronaldo. Muito bem. E para você, Cássio, essa opção hoje do Ronaldo significa que ele virou titular de fato ou vai ter revezamento? Rapaz, Enfim, o que explica? É difícil saber o que passa na cabeça do Rogério, mas eu acho que foi uma mensagem muito arriscada para o Marcos Felipe. Danilo já não estava. O Danilo, rapaz, os gols que o Bahia tomou contra o Jacuipense foram gols que consolidaram a percepção de que o Danilo está no caminho de ser encarado como um cara mais de vestiário e vai ser conduzido para um outro papel dentro do Bahia, né? Talvez até encerrando a carreira, continuar no clube. E o Marcos Felipe, ele já sabia que o Bahia ia buscar goleiro, mas o Bahia não trouxe o goleiro que queria, né? O Bahia não trouxe o Everson, o Bahia não conseguiu o John, o Bahia não trouxe o menino da Casa Pia, né, com o Patrick. Então, essas buscas acabaram fazendo com que a chegada do Ronaldo soasse de um jogador que não atende às expectativas. E, de fato, para o que o Bahia buscou como primeiro goleiro, não. Mas o que é que o Bahia encontrou como brecha? Porque, veja, eu vou abrir um parêntese. O Bahia, para mim, quando traz o Ronaldo, ele traz um goleiro que é mais confiável hoje do que os outros dois que estão na
na condição de time principal. Ele é mais confiável que o Danilo, porque o Danilo, para mim, fisicamente não consegue mais responder, apesar de tecnicamente ser um absurdo. E o Marcos Felipe tem problemas técnicos e problemas emocionais. O Marcos Felipe, os eventos do jogo interferem muito na segurança dele, ele com ele mesmo. Isso já ficou claro. Então, quando o Ronaldo chegou, a primeira impressão que eu tive foi, beleza, vou encontrar um bom pretexto, porque ele vai substituir o Denis Júnior, que é o terceiro goleiro, mas o Ronaldo vai acabar tomando essa posição titular. E aí, não estou surpreso, e eu concordo com a troca. O Ronaldo passa mais segurança. O Ronaldo passa mais segurança com os pés. O Ronaldo passa mais segurança com as mãos. Critiquei o Ronaldo no gol contra o Ceará e não tiro a falha, mas observei que houve um escorregão. E quando eu falo, por que Cássio está passando pano? Não é isso. Observe. Quando um goleiro... Por que eu critiquei o Marcos Felipe no gol do Vitória na partida do Campeonato Baiano? O Marcos Felipe, ele é enganado pelo movimento do Carlinhos, mas o Marcos Felipe chega inteiro na bola, cara. E a bola passa pelas mãos dele. O jogo do Ceará, o Ronaldo se prepara para o movimento e escorrega. E eu não tinha visto isso aqui do estádio, estava fazendo o jogo também. Então, eu continuo achando que ele falhou. Mas uma falha provocada por um escorregão me preocupa menos do que uma falha quando você chega inteiro e acaba errando. Então, eu reconduzi um pouco ali o Ronaldo à condição de goleiro mais confiável do Bahia, sem dúvida. E aí, quando o Rogério lança o Ronaldo titular, para mim, não é que ele tenha cravado que o Ronaldo vai ser titular, mas ele deve ter dito assim, rapaz, eu quero ver se esse cara vai ser o goleiro que eu vou confiar. E na boa, eu acho que a resposta do Ronaldo hoje foi ok. Saídas de gol, jogada com os pés, que é muito importante. E o Ronaldo não parece se abater. Esse é um ponto importante. Quando sofre algum revés em campo. Então, para mim, eu concordo com a avaliação do Verdinho de Ravel. Aí estou com ele, fechado. E não estou surpreso do Ronaldo ter sido titular hoje. E não duvido que ele vire titular. Mas eu não posso cravar. Por exemplo, pode ser que o Marcos Felipe seja titular da Libertadores e o Rogério adote esse modelo que ele tentou adotar com o Adriel ano passado. Não vou duvidar. Mas que o Ronaldo, para mim, tem plenas condições de assumir a titularidade, de ser o principal goleiro do Bahia, até o Bahia contratar o principal. Isso, para mim, tem. Muito bem, avaliação positiva aí pro Ronaldo, né? Que, assim, eu acho que, ao que tudo indica, deve jogar contra o Inter, né? Porque colocar o Marcos Felipe quinta, assim, depois de ter preterido hoje, enfim, não sei se faz muito sentido, não, viu? Vamos aguardar aí qual vai ser a escalação, mas me parece realmente que o Ronaldo ganhou a posição, apesar do Marcos Felipe ter sido decisivo, né, no título contra o Vitória, mas falhou no gol, né? Tem isso também. E nos jogos na Fonte Nova, me parece também que talvez tenha um rodízio em casa ou fora. Não sei nem se é por competição, mas talvez quando joga em casa, jogue o Ronaldo e quando jogue fora, jogue o Marcos Felipe ou algo desse sentido, né? Porque pela questão emocional do Marcos Felipe, eu acho que ele se sente melhor jogando fora de casa do que em casa. Faz sentido para vocês? Como ele tem esse problema da cabeça, assim, de sentir muito a falha, né? Ano passado contra o São Paulo, o Ravel vai lembrar bem. Quando ele falha e dá o gol para o Luiz Gustavo na saída de bola, ele que já estava reagindo a uma torcida impaciente antes, e ele evitou sair jogando de forma precipitada naquele jogo 2 vezes. Eu lembro claramente disso. E, na minha opinião, fez certo. Mas quando ele cedeu a essa pressão, saiu jogando errado, ali acabou. No intervalo, ele tomou um frango. Implodiu. No aquecimento. Implodiu, né, Ravel? Então, acho que pode ser que isso seja um ponto que o Rogério tenha a considerar. Mas se eu fosse botar ficha, eu botaria a ficha de que o Rogério quer mesmo saber até que ponto já pode contar com o Ronaldo para ele ter um mínimo de regularidade no gol. Muito bem, vamos seguir com o Campinho, vamos para a zaga. E o Canu, qual é o saldo dele? Fica do jogo ali seguro ou a falha pesa ali no gol do Corinthians? Vai acabar pesando mais na avaliação? E aí, Ravel, quer que eu vá? Começa você agora, Cássio. Beleza. Eu vou o seguinte, para mim, o Canu tinha tudo para botar um Verdinho. O Verdinho, foi o nome do menino do Náutico? Aquele Verdinho. Paulo Sérgio. O menino Verdinho, Paulo Sérgio. Mas a falha, ela envolve cãibras,
câimbras que envolvem um nível de desgaste maior do que eu imaginado, que está com um jogador a menos. O jogo acabando. E o cruzamento bem venenoso. Justiça seja feita. Mas a falha tira para mim pontos do Canu, porque provocou o gol, né, velho, de empate. O gol que deixou esse gosto amargo aí ao final da primeira rodada. E aí eu não sei se é muito rigor de minha parte, mas eu botaria o amarelo. O amarelo por conta disso. Não ficaria insatisfeito com o verdinho. Eu botaria o verde Paulo Sérgio, mas a falha fez ele perder. Eu vou botar amarelo. Mas é por circunstância da posição dele. É que nem goleiro. Você não pode falhar ali. Né? E aí acabou causando um dano ao Bahia. Mas eu não questiono o Canu ter sido titular, por exemplo, hoje não. Acho que foi uma escolha correta. Para mim, dono da posição, mesmo que o Bahia jogue no esquema de 2 zagueiros, como jogou hoje, ele e Mingo tem feito uma boa dupla de zaga. Na verdade, assim, Cássio, já dando um spoiler aqui, eu estava inclinado, estava fechado 100%. Se o jogo termina 1-0, esse sistema defensivo todo aqui hoje ganharia verde Paulo Sérgio. Todo ele. E não sei se ainda não vai ganhar, tá? Porque os caras vinham muito bem mesmo. E o verde musgo poderia, de fato, chegar aí aparecendo para Canu, mesmo com a falha, se essa falha não tivesse sido no lance capital que determina o resultado do jogo. Se fosse um 2-0 que virasse 2-1, uma falha dele, a gente colocava aqui um verdezinho musgo sem muita dúvida. Mas acaba sendo no lance pesado e, de fato, eu achei Canu assim, partidaça dele hoje. Jogou muito. Infelizmente, acabou falhando num lance muito importante. Por isso que eu vou com você nesse amarelo aí. E já foi tão pesado. Manda. Fica à vontade. Eu já emendando com o Mingo, assim, pra mim, foi uma partidaça do cara. Pra mim, hoje a partida de Mingo foi uma das melhores deles com a camisa do Bahia. A gente acaba ficando meio que repetindo isso quase como um loop, porque ele sempre joga muita bola, esse cara. Parece que tá aqui no Bahia há não sei quantos anos. Mas hoje, pra mim, ele jogou demais. E nem o gol que o Bahia sofre tira o brilhantismo da atuação dele. Pra mim, veio Paulo Sérgio pra mim. Vamos juntos. Verde Paulo Sérgio e Mingo. Jogou demais. Segurança. Assim, foi uma partida irretocável dele. Aliás, o lado esquerdo do Bahia hoje na parte defensiva. Rapaz. Muito bem, então zaga avaliada. Vamos para a dupla de laterais que participaram diretamente, né, do gol. Assistência do Juba, gol do Gilberto. Verdinho para os dois? Com certeza. Tem que ser só a cor aí de Cássio. Eu vou botar o verde Paulo Sérgio em Juba. Rapaz, Gilberto, eu estava um pouco incomodado com a performance do Gilberto no primeiro tempo, tá? Em 2 ou 3 contra-ataques do Bahia, saídas, ele tomou muita decisão errada. Mas o cara chegou como centroavante e fez um gol da zorra, velho, de cabeça, numa jogada de Juba. Eu vou botar o verde Paulo Sérgio em Juba. Vou botar o verde Musguinho em Gilberto. Por alguns motivos. Eu acho que o Gilberto, com a bola, ele foi preciosista. E isso, por exemplo, o lance do Thales Magno impedido. Ele tenta um toque de calcanhar no campo de ataque, perde a bola. E aí sai o contra-ataque. No primeiro tempo, 2 ou 3 momentos, teve um lance que Juba fez uma recuperação absurda. A torcida vibrou como se fosse o gol a recuperação de Juba no primeiro tempo, velho. Aí dá o pau, Gilberto. Vai, Gilberto, que agora é só se consagrar. Aí ele vai, dá o passe errado, atrasa o time, dá a bola pro Corinthians. Então, assim, o Gilberto foi vacilante com a bola no pé em muitos momentos do primeiro tempo. Acho que taticamente ele foi bem, defensivamente ele foi bem, no geral, e ainda fez o gol. Mas esse vacilos, para mim, tirou o verde Paulo Sérgio dele. Concordo com a avaliação. Eu acho que talvez ele tenha sido o melhor dos verdes musgo que a gente vai dar. Quase pendendo para o verde Paulo Sérgio, mas não seria justo colocá-lo no mesmo critério de avaliação de Mingo e Juba, por exemplo, que jogaram muita bola. Talvez o grande destaque positivo que eu faço, além desse que Cardoso já fez em relação à atuação de Gilberto, foi algo que eu ainda não tinha visto com a camisa do Bahia. Ele chegou no final da partida inteiro fisicamente. Gilberto é um jogador que ele deixa sempre muito a desejar nesse quesito. Sempre chega no final dos jogos muito cansado, aquela sensação de que já está devendo, está tomando bola nas costas porque não consegue mais acompanhar. E hoje, num jogo onde o Bahia teve desvantagem numérica por quase 50 minutos, essa característica negativa não apareceu. Então, fica esse registro positivo aí, nesse aspecto de Gilberto.
E Juba contribuiu muito, assim. Eu acho que em vários momentos, inclusive quando o Bahia ainda tinha 11 jogadores em campo, ele construiu muito por dentro, mudando de posição o tempo inteiro, o Bahia abrindo linha de 3, com o Mingo mais espaçado pela esquerda, para ele vir aqui e fazer a criação do lado de Caio Alexandre e fazendo com que o Jean Lucas tivesse liberdade para pisar na área. Esse foi um ponto muito positivo. Inclusive, é dessa forma que surge a jogada do gol do Bahia, porque Juba ele pega a bola do meio para o lado direito, do lado direito para o meio do campo. Aí ele sai ameaçando o chute, ameaçando, cortando, até ir para o lado esquerdo e fazer o cruzamento que resulta no gol. Boa atuação de Juba hoje, merece o verde mais reluzente mesmo. Muito bem. Então, defesa aí já avaliada, né? Defesa titular. Antes da gente partir para o meio, eu leio alguns comentários aqui. O Danilo fala que está na conta do Everton Ribeiro, o resultado. O Leandro Fernandes fala que o juiz foi tendencioso, sofreu rodízio de faltas, foi intimidado pelo árbitro, jogadores sendo empurrados, Pulga foi dividido e nada. E o Caio Vasconcelos fala que o Breno Bidon bateu até cansar e só foi penalizado com amarelo aos 45 do segundo tempo. E por reclamação, que não foi nem por falta. Isso. Que deu um chilique. O papo foi mal mesmo. O Isaac dos Anjos falou que foi uma partida muito correta do Bahia, pena que a expulsão do Everton Ribeiro e um descuido mesmo quando o Tricolor se defendia bem com 10 acabou custando caro, mas Brasileirão é isso. O Manuel Marques, ele fala que o Bahia foi bem na defesa e foi dominante. Infelizmente, Everton Ribeiro vem desde o Bavi pedindo para ser expulso. Foi um jogo que eu acho que sem a expulsão, né? Claro que o Si a gente não tem no futebol e a gente não sabe o que ia acontecer. Mas dificilmente o Bahia não sairia com os 3 pontos com 11, né? Pela forma como o Bahia se apresentou até a expulsão, já no segundo tempo com 1-0 a favor, é isso, não dá para ser Nostradamus, futebol é fogo, bicho. Mas era uma tendência, acho que o Bahia ampliar. Eu botaria a ficha que o Bahia ampliaria. O Corinthians, com 1 a mais, com a bola no pé, não conseguiu infiltrar. O Corinthians começou a sentir também, né? É um time que vem aí de uma final, enfim. Mas é isso. A expulsão é fogo. A expulsão é um prejuízo. Deu o gol, mas não toma um cartão vermelho, porque acaba seu jogo. O roteiro da partida sugeria que o Bahia venceria o jogo, né? O Corinthians teve 0 finalizações com risco real antes da expulsão e 0 depois, à exceção do gol. Então, isso dá um pouco a tônica do que a gente pode projetar caso o Bahia não tivesse perdido um jogador por uma expulsão infantil. O Bahia controlava bem o jogo, né? A expulsão realmente, como disse nosso companheiro aqui no chat, foi um divisor de águas. Bom, dupla de volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas. Eu vi gente aqui criticando o Jean Lucas. Foi mal mesmo? Rapaz, o Caio Alexandre, acho que fez um bom primeiro tempo. E eu botaria nele um verdinho, o verdinho musgo. E o Jean botaria um amarelo. Acho que o Jean, ele tá perdendo uma oportunidade, assim, de ser um jogador diferenciado no posicionamento, sabe? Tem vezes... Primeiro, no primeiro tempo eu demorei a perceber que o Jean Lucas estava no jogo. Demorou uma barbaridade para entrar na partida. Depois, o Bahia sente falta dele pisando na área, velho. O Bahia sente falta de um Jean Lucas que chegue para finalizar efetivamente. E ele finalizou uma bola que foi um belo lançamento do Canu para Juba, que Juba, em vez de cruzar, rolou para trás para o Jean Lucas. Ele demorou uma eternidade, quase o zagueiro chega, velho. Então o Jean Lucas tem um timing próprio, para não chamar de lentidão, que muitas vezes compromete a própria atuação, porque ele demora a executar determinados lances que deveriam ser mais dinâmicos. E o Eric, por exemplo, não passa nem perto, na minha opinião, da qualidade técnica embarcada do Jean Lucas. Mas o Eric, primeiro, tem uma intensidade absurda também, o Jean Lucas tem, e o Eric pisa na área, tem uma vocação. Se Eric ficar carequinha e botar uma barbicha, o Rogério Ceni vai achar que é Tassiano e vai deixar ele no ataque. Então, é um jogador que pode, mesmo que jogue mais pela direita, enfim, é um jogador que pode incomodar a titularidade do Jean Lucas se o Jean Lucas não se ligar, não tornar ali o seu jogo mais regular e mais dinâmico. Mas daí a dizer que foi um jogo ruim, acho que é exagero. Não faria isso, não. Então, botaria ali um amarelinho para ele e um verde para o Caio Alexandre. Concordo com a avaliação e endossando isso que Cássio falou em relação à
a postura de Jean Lucas. A gente projeta isso justamente porque as melhores partidas de Jean Lucas em 2025 foi justamente ocupando esse espaço que nos 2, 3 últimos jogos aí ele parou de ocupar. Foi quando o Bahia abria o jogo, amplitude, profundidade pelas laterais, com Pulga espetando o jogo inteiro, o tempo inteiro, dando dor de cabeça para os laterais adversários, vindo buscar jogo e deixando com que Jean Lucas tivesse essa liberdade para atacar esse espaço vazio, pisando na grande área e finalizando muitas bolas, surgindo como opção ofensiva, inclusive fazendo gol esse ano dessa forma. Então, faltou um pouco de Jean Lucas repetir isso nos últimos jogos, que foi quando ele conseguiu contribuir mais ofensivamente para o Bahia. Defensivamente, eu acho que ele fez até uma partida honesta. Tá? No segundo tempo ali, enquanto o Bahia se defendia, ele inclusive foi alternativa muitas vezes para sair jogando nos contra-ataques do Bahia. Foi um cavalo fisicamente, mais uma vez. Isso é a característica, inclusive, de Jean Lucas, que a gente conhece bem. Sai esgotado, justamente porque foi muito requerido nesse sentido. Mas falta essa aparição ofensiva que ele já deu esse ano, essas contribuições, inclusive fazendo com que a gente, em muitos momentos, aí nem sequer questionasse a titularidade dele. Mas agora vem Eric com boas atuações, indo no encalço ali, mesmo que hoje não joguem na mesma faixa de campo. Não me surpreenderia se esse roteiro se mantiver, Rogério Ceni não testar essa alternativa aí. E Caio Alexandre, eu acho que ele foi um dos jogadores mais prejudicados pela expulsão, porque é um jogador que combina muito a criação de jogadas ali com Everton Ribeiro, explora muito esses espaços que são abertos na marcação adversária pelo fato dos marcadores terem que se preocupar com o camisa 10 do Bahia. E aí, quando o jogo acontece sem Everton Ribeiro em campo, Caio Alexandre acaba tendo muito pouca oportunidade de produzir ofensivamente, afinal de contas o Bahia só saiu em jogadas de velocidade, e requereu uma postura mais defensiva do clube, que é algo do time, que é algo que ele também não tem como característica mais forte. Mas no primeiro tempo, enquanto o Bahia tinha 11 jogadores, ele contribuiu bem ofensivamente, então eu concordo com a avaliação. Muito bem, dupla de volantes avaliados. Vocês falaram do Eric aí, eu não sei se vocês perceberam após o jogo, o Rogério Ceni ali com o Eric, que passou quase um minuto ali de uma forma bem eloquente, né, gesticulando ali. Me pareceu alguma reclamação sobre algum lance do Eric. O lance do gol, foi o lance do gol. O que é que deu para perceber? O Eric, ele solta uma pressão considerada pelo Rogério desnecessária no meio, e o jogador que cruza, o Breno Bidon, o Eric está mais distante do que deveria. Ele salta atrasado para tentar bloquear o cruzamento. E aí isso o Rogério cobrou dele. Mas eu já vi uma aspas aqui nas redes sociais, não ouvi ainda a coletiva. Não é meio deselegante não fazer isso na frente de todo mundo? Mas veja, quem estava mais perto viu que era Não foi, por exemplo, com o Vitor Hugo, naquele jogo de São Paulo, que foi ali realmente um esporro. Me pareceu uma orientação exaltada, assim, algo que o Eric parecia debater com ele. Mas, de fato, é prudente que isso seja feito mais no vestiário, porque isso gera ali às vezes, até a relação com o jogador foi ok, mas alguém do próprio jogador, do círculo profissional, o pessoal vai, como é que deixa o cara dar um esporro desse? Aí o jogador já pega, aí faz aquela chateação retroativa, né? De fato, realmente, enfim. Mas o Eric, é isso. Tem uma aspas do vestiário não vira manchete, né? Isso. Tem uma aspas no vestiário aqui nas redes sociais, não lembro o veículo, que diz que o Rogério o Eric fez uma grande partida. Então alguém perguntou isso sobre o Eric na coletiva do Ceni, e ele já disse que o Eric fez um grande jogo. Então, enfim, mas é algo arriscado, eu considero arriscado. A transmissão, inclusive, do Premier deu bastante destaque a isso, né? A esse momento aí do Rogério Ceni com o Eric. Bom, Everton Ribeiro. O Caio falou ali, viu, gente? E o Rogério falou sobre isso na coletiva, que ele cobrou o Eric, que ele correu além do necessário no lance do gol. E disse que, inclusive, que a falha foi de Gilberto, forçando o Eric a correr por 2. Boa, então tá explicado. Bom, Everton Ribeiro. Pior em campo? Não tem como a gente não dar um vermelho para ele, não, porque isso aí. Independente do excesso de rigor do juiz no primeiro lance, ou qualquer coisa nesse sentido, a falha dele compromete o esquema, compromete o Bahia, compromete, sobretudo, o resultado. Acho que até ser econômico nas palavras aqui, porque já vem um tempo onde a gente tem falado de algumas atuações abaixo dele, e agora
de mais uma partida onde ele, no mínimo, corre o risco de ser expulso. Né? Já tinha sido assim no primeiro Bavi, e agora num lance também determinante, onde o Bahia fica sem ele para esse e para o próximo jogo. Então, a responsabilidade cobrou uma conta vermelho para ele. E aí, Cássio, assina embaixo? Concordo plenamente. A atuação de Everton Ribeiro estava ok no primeiro tempo, mas a partir do momento que ele tem amarelo, ele não tinha o direito de trupicar, de calçar. Não tinha de fazer aquilo que ele fez no lance do segundo. Então ele escapou já, de fato, lá com inclusive o VAR foi o mesmo, o Rodrigo Nunes de Sá, o mesmo do primeiro Bavi. Lá no primeiro Bavi ele escapou de ser expulso, porque estava de cabeça quente. E aqui não foi nem cabeça quente, foi uma atitude talvez até involuntária, mas indiscutível, falta de perícia, seja física ou técnica, e ele foi assim, crucial para o Bahia prejudicar o seu jogo. Faltou pouco para o dano ser pouco, não existiu praticamente, mas existiu. Tá merecendo perder a titularidade, o Everton Ribeiro? Para vocês? Não, na minha opinião, não. Não tem nem discussão sobre isso. Titular absoluto. Ele ainda faz diferença. Ele entrega. Agora o Bahia precisa buscar referências para elenco, assim, para que o Everton Ribeiro não seja sempre esse cara. O Everton Ribeiro fisicamente tá me deixando encucado. Boa. Vamos partir pro ataque, né? Ademir. Começa aí, Cássio, nesse. Ok, assim, um amarelo. Acho que... Eu também vou nessa. Fez um jogo, assim, de muita participação pelo tempo. O início do tempo dele foi promissor. O lance que o Lúcio cabeceia lá com alguns segundos um passe dele para o Everton Ribeiro. Chamou a atenção, assim, mas não foi ruim também, não saiu perdendo bola. Acho que faltou mais nele, sabe o quê? Buscar mais um contra um. Que ele chegou a buscar e quase sofreu um pênalti, né, Ravel? E ele hesitou muito do um contra um. Assim. E o pessoal, o Hugo não estava bem de um lado, o Maná não estava bem do outro. Ele estava frente a frente com o Hugo, acho que podia buscar mais o jogo individual. Não foi ruim, mas... Eu também fiquei com essa mesma impressão, Cássio, que, assim, faltou ele tentar ser mais incisivo, mais agudo, assim. Até porque a sensação que a gente teve a partir dessa falta de tentativa é que ele estava com medo da marcação, assim. O pessoal com quem eu assisti o jogo ali do lado direito, né, mais próximo dele ali no primeiro tempo, com aquela impressão de que, assim, não está errando, mas também não está tentando. Então, esse jogo discreto era um pouco dessa ausência de ser insinuante, de apresentar aquilo que eu acho que a Ademir, inclusive, tem de melhor. Viu? Esse drible em velocidade faz com que ele tenha muitas vitórias pessoais sobre o marcador. E, curiosamente, quem acabou fazendo mais isso pelo lado direito no primeiro tempo foi o Caio Alexandre. Nas vezes onde subiu por ali e acabou ocupando um espaço, driblando os jogadores do Corinthians na defesa, especialmente o Hugo, que era o responsável ali do setor. Então, faltou um pouquinho para mim a Ademir ser mais agudo hoje. Amarelo discreto. Bom, e do outro lado, o Pulga, como foi a estreia dele na Série A? A gente tinha debatido aqui muitas vezes, né, sobre como é que poderia ser o Pulga um dos principais jogadores do Bahia na temporada, porque, ao mesmo tempo, ao passo em que a gente elogiava as atuações dele e entendia a importância dele para esse Bahia de 2025, Bahia que, inclusive, voltou a ter um esquema com pontos abertos, muito pela capacidade que ele teve de fazer com que o time jogasse bem e o torcedor nem sequer sentisse a ausência de Biel. Por outro lado, a gente sabia que ele ainda não havia sido experimentado num nível tão alto quanto da Série A, né? Hoje foi o primeiro jogo assim, de maior desafio técnico dele com a camisa do Bahia, que sai da carreira, né? Afinal de contas, ele vem numa escalada muito grande, aí, crescente, depois de ter passado por Ferroviário e pelo Ceará. Eu acho que ele começou no jogo um pouquinho nervoso, um pouquinho tenso, querendo resolver muitas jogadas assim, pessoais, indo para cima, perdendo um pouco bola, tentando forçar a falta. Mas depois que ele foi se soltando, se ajustando, compreendendo melhor as nuances do jogo, acho que ofensivamente foi um dos melhores do Bahia em campo aqui, inclusive deu muito trabalho. E antes da expulsão, no intervalo, o treinador do Corinthians, Ramon Dias, ele reformula todo o lado direito de defesa do
do Corinthians justamente porque entendia que a preocupação era ali, que o perigo morava ali, né? Colocou Charles para reforçar o meio-campo, tirou o Léo Maná, o lateral direito, que não vinha fazendo uma boa partida, mas não vinha fazendo uma boa partida porque Pulga acabou com ele. Então, apesar dos minutos iniciais de Pulga terem sido um pouquinho abaixo, logo depois ele recobrou a consciência e, para mim, fez uma atuação muito, muito, muito positiva. Hoje eu iria de ver de Paulo Sérgio para ele. Rapaz, é isso, eu vou também. Eu penso exatamente. Rafael, deixa eu dizer uma coisa para você. É engraçado. Eu nem me toquei que Pulga estava fazendo seu primeiro jogo de Série A. Nem antes. E vou lhe dizer, nem durante, velho. Ele procurou onda para cima dos caras, velho. O Maná saiu cobrado pela torcida do Corinthians, pelos cronistas paulistas, no intervalo, dizendo que foi um jogo horroroso e ele foi sacado no intervalo, velho. E Pulga e Juba acabaram a raça dele, assim. Né? Talvez o acabar a raça exagerado, mas eu quero dizer o seguinte. Pulga, ele não comeu reggae, como diz aqui na Bahia. Personalidade demais, né? Ele não ficou sentindo que era um jogo de Série A. Ele foi para dentro, velho. Foi para dentro. Então, acho que isso é um ponto muito, assim, valioso para a análise dele, sabe? E ele ajudou a construir, sim. Ele criou chance, ele se movimentou. Ele deixou, velho, segundo tempo, ele deixou o Lúcio em condição de fazer o segundo gol, tá? Com 1 minuto de jogo. Que o Lúcio não fez. Então, assim, tô com o Ravel, boto o verde de Paulo Sérgio nele, que dava para esperar do Pulga, ele cumpriu. Boa. Então vamos fechar o time titular com o Lúcio. Eu acho que eu vou ser polêmico com o Lúcio. Porque o Lúcio perdeu 2 gols. Mas eu vou dar um verde nele. Eu não vou dar um verde Paulo Sérgio, porque ele perdeu 2 gols. Mas eu vou dar um verde no Lúcio. Quando o Rogério faz uma troca motivado pela expulsão do Everton Ribeiro, ele tira o Ademir e mantém Pulga e Lúcio. Eu fiquei pensando com meus botões. Eu falei, qual foi, velho? Como é que você tira um cara como Ademir e deixa Lúcio? Na verdade, menos pelo Lúcio, mas por tirar o Ademir, que é aquele cara de arrasto. Mas eu lembrei do jogo de La Paz, quando o Bahia precisou de fôlego, quem deu foi Lúcio. Né? Lembrei que o Ademir não participou da primeira final do Campeonato Baiano porque estava com problema muscular. Não uma lesão, mas um desconforto. Ademir, inclusive, não conseguiu jogar o segundo tempo do Bavi, decisivo do Campeonato Baiano. E o Lúcio, ele tem alguma dificuldade para dar sequência em jogada, principalmente quando ele está fora da área. E ele realmente desperdiçou 2 chances boas, a segunda principalmente. Mas ele segura a bola, velho. Ele cava a falta. E ele não se restringe a um lado só do campo. Se você buscar uma bola, dar um balão pro lado esquerdo, ele vai lá correr e encher o saco dos caras. Ele vai proteger, vai sofrer uma falta. Se você jogar na direita, a mesma coisa. Por dentro, mesma coisa. Então, é importante você ter um jogador desse. É importante você desafogue em muitos momentos. A hora que eu olhei pro cronômetro e vi que era 43, foi um lance que o Lúcio ganhou lá na ponta esquerda do ataque do Bahia. Correndo mais uma vez. Então, eu acho que tecnicamente ele pode ter deixado a desejar, e é por isso que ele não vai ganhar o verde Paulo Sérgio. Mas sobre os outros aspectos tático e físico, para mim, ele foi muito bem e eu entendi a opção do Rogério pela manutenção do Lúcio. Então, eu vou colocar o verde por isso nele. Boa, então eu acho que ele cumpre, Fábio, um papel tático assim fundamental. Vou te confessar, Cardoso, que quando o Rogério tomou a opção de retirar Ademir e manteve ele, não me surpreendeu, tá? Eu fiquei com a impressão de que era isso mesmo que ia acontecer. Antes mesmo de subir a plaquinha, eu falei, ele vai tirar Ademir. Eu pensei assim, vai tirar Ademir, porque Lúcio tem essa capacidade de participar mais do jogo. Né? As ações dele com a bola, no sentido de incomodar o adversário, de ser o cara que corre, que faz pivô, que tem velocidade, que tem pulmão, que tem resistência. Né? Agora, eu confesso que me incomoda muito essas perdas de gol, assim, recorrentes, né, de Lúcio em relação ao jogo. Até falei na minha análise inicial que o segundo tinha sido Ademir, na verdade fui traído pela transmissão quando eu vi melhores momentos. No estádio eu fiquei com a impressão de que era Lúcio, aí fui ver os melhores momentos rapidinho, o narrador falou Ademir, mas na verdade foi Lúcio mesmo. Ele acabou perdendo 2 gols importantes, né, um no começo, outro no começo do primeiro tempo, outro no começo do segundo.
pesa muito para mim esse fato de, assim, ele acabar perdendo gols em todos os jogos. Assim. Lúcio é um cara que precisa de 2, 3 oportunidades, muitas vezes. Um acaba sempre virando gol, mas acaba que durante o jogo a gente fica com aquela impressão de que sempre uma oportunidade ele vai acabar perdendo. E isso é um negócio que gera uma angústia, talvez, dentro do torcedor e uma dificuldade na avaliação, Fábio, porque ao mesmo tempo em que ele perde essas oportunidades, ele é o fato gerador de muitas delas, tá? A maneira como o Lúcio joga o jogo faz com que o Bahia tenha um ataque que cria e empilha jogadas, assim. Ele participa do jogo muito, 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 muito mesmo. Tanto que, assim, hoje, por exemplo, não existe disputa por essa posição, tá? Não existe o William José, não existe absolutamente nada, assim. A titularidade de Lúcio, por exemplo, é inquestionável, incontestável, o cara participa demais do jogo e eu tenho a impressão de que quando ele evoluir nesse aspecto de ter mais frieza na cara do gol e aproveitar algumas oportunidades de arremate que ele mesmo cria, aí, meu amigo, ele vai chegar num outro nível de centroavante mesmo, porque ele já vem ajudando muito o Bahia mesmo com essa característica que hoje acabou fazendo um pouquinho de raiva pelo placar, mas é um atacante muito importante para o Bahia. Muito bem, avaliação positiva para o Lúcio, né? Sempre muito participativo, né? Ele pode pecar. Por omissão ele não vai pecar, né, Ravel? Assim, isso. De jeito nenhum. Sim. Isso aí a gente não pode falar dele, não. Muito bem, jogadores do banco. O primeiro a entrar foi o Gabriel Xavier, né? Ali logo depois da expulsão do Everton Ribeiro. Avaliação para o zagueiro. Eu vou fazer uma avaliação aqui, vou quebrar o protocolo, fazer uma avaliação mais direta, porque eu acho que as mudanças, de um modo geral, elas não mudam muito o que era o jogo antes delas, tá? Acho que o Bahia acabou chegando numa condição ali onde o jogo se desenhava de uma forma, as substituições foram com a intenção de proteger muito mais o resultado. Eu acho que a principal diferença a partir das substituições foi a mudança de postura do Bahia ter se tornado ainda mais defensivo, saindo nos contra-ataques, baixando linhas. E isso fez com que os jogadores eles acabassem participando do jogo de uma maneira mais coletiva do que a gente poder destacar individualmente aqui. Se existe algum destaque individual, eu iria mais para o negativo. Não sei se o Cardoso concorda, assim, mas eu acho que Acevedo, pela falha que ele comete no último lance, e Iago, por ter dado muito espaço no lado esquerdo de defesa do Bahia, que cai de qualidade quando o Juba é substituído. A gente falou muito aqui sobre como o Mingo e Juba eles tiveram hoje uma partida bem destacada. Iago precisou de poucos minutos para fazer raiva, assim, dando muito espaço para que os jogadores do Corinthians pudessem fazer cruzamentos. Assim. A marcação dele era muito distante. Chegava a comentar com um amigo na arquibancada hoje que ele marca via Wi-Fi. E aí não faz sentido, porque se você tem, Cardoso, um sistema com 3 zagueiros, o lateral esquerdo ele tem que dar pressão. Tem que subir linha. Exatamente. Não pode deixar esse espaço para o cara pensar, articular a jogada. Então, vou deixar que você faça mais uma condição em relação aos outros aqui, mas para mim, Acevedo e Iago, laranjinha aí, não gostei da atuação dos dois, não. Eu vou com você. Em especial Acevedo. Acevedo, que estava voltando tão bem, rapaz. Os últimos 2 jogos dele foram bons, mas hoje não foi bem. Gabriel Xavier, eu vou botar um amarelinho ali. Veja, aliás, eu vou fazer o combo, tá? Pronto. O Eric, eu não achei que o Eric foi mal. Eu vou botar o Eric. Foi o melhor dos que entrou. O Eric é o verdinho musgo. Os outros, tirando o Acevedo, os outros que entraram, eu vou botar amarelo. Alguns, no caso do Nestor, por exemplo, dificuldade de avaliação, acho que caiu o time, mas também pouco tempo, e é bom lembrar que o Iago contribuiu, né? O Iago entrou mal. E o Eric, eu vou destacar a imposição física dele, acho que funcionou, e ele ajudou na fase ofensiva. Muitas vezes era ele que estava de ajuda do Lúcio ali, para tentar alguma coisa com o Bahia no campo de ataque. Teve um lance que eu não lembro quem foi que fez a jogada toda pelo lado esquerdo, e Eric passa sozinho. E aí Lúcio, acho que foi Lúcio. Foi Lúcio, chutou e Eric estava entrando na área. E Eric estava sozinho entrando na área. O Bahia tinha tomado empate já. Já tinha tomado empate, exatamente. Já tinha tomado empate. E o Rodrigo Nestor só participa praticamente na cobrança de falta, né? Não foi assombrada, mas se não foi gol, não vai mudar o status dele.
Muito bem, então todo mundo avaliado, vamos eleger agora o melhor em campo. Para você, Cássio. Rapidamente, o Rogério Ceni. Sim. Para mim, verde musgo. Acho que ele colocou um time, escalação boa, funcionou. Acredito que as trocas foram bem feitas, funcionaram. Enfim. Não era o jogo pro Kaique, não, Cássio? Botar com um a menos? Eu acho não que era uma faltou, boa opção, não? Era. Mas eu tenho a impressão que faltou troca. Por exemplo, o Juba. O Jean Lucas estava com cartão e já tinha se desgastado. O Juba já estava dando sinais de esgotamento. Pulga e Ademir já tinham saído. Seria uma boa opção você trocar de repente o Lúcio pelo Kaique. Mas acho que faltou troca. Ele botou o Gabriel. Por exemplo, o Gilberto chegou inteiro, de fato, na reta final. Teve uma hora que eu falei, rapaz, ele vai trocar, vai ter que tirar o Gilberto e botar o Arias. Aí nem precisou fazer isso. Enfim. Eu acho que alguma solução para o Bahia ter algum poder de fogo na frente, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que, no geral, não tinha. Eu não faria tão diferente do que ele fez, né? Assim, toda humildade. Ele é que está sendo pago para isso e tem capacidade para isso. Mas eu quero dizer que eu concordei muito com as decisões dele. Não acho que, de forma geral, ele teve qualquer responsabilidade da frustração, não. E talvez tivesse mérito no Bahia, caso segurasse ali aquele 1-0. Rogério, que hoje recebeu uma placa, né, em comemoração aos 100 jogos completados treinando Bahia, à frente do Bahia. Eu acho que a principal notícia, Fábio, e eu corroboro com a avaliação de Cardoso em relação ao verde musgo dele, é o fato da gente ter visto hoje, mais uma vez, o Bahia com uma formação tática diferente do que aquilo que o torcedor tinha medo de se tornasse o padrão de escalação do time. Lembrado. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque a gente conseguiu ver, Cardoso, né, mais uma vez, o Bahia com uma cara me deixaram no escuro do que precisava. Uma cara do que precisava. Então, o Bahia apresentou uma formação que eu acho que foi muito condizente com o que o jogo pedia. E só não leva o verde mais reluzente aí, porque, de fato, o resultado pesa um pouco na avaliação. O verde músico tá de bom tamanho. Tô no Corujão aqui, viu, galera? Na Fonte Nova. Isso estão te expulsando já, né, Cássio? Quando desliga a luz é porque, bora, já deu a hora. Acabou a pipoca. Fala para caramba. Antes de você ir, eleja o melhor em campo. Eu vou ficar com o Juba. Eu gostei muito do primeiro tempo de Juba, gostei muito da personalidade dele e gostei do momento do gol em que ele chama para ele assim, velho, o estádio todo ficou chuta, Juba, e Juba nada. Da direita para a esquerda e bota na cabeça do Gilberto. Vou ficar com ele. Para mim ele foi melhor. Principalmente porque em 2 lances anteriores o Bahia também não chutou, então ele tinha toda a pressão dos outros lances do Bahia não ter finalizado a jogada e mesmo assim inteligentemente ele tomou a melhor decisão. Eu vou dar esse melhor em campo a ele aí com o coração apertado, porque para mim Mingo também fez uma partidaça. Mas tá de bom tamanho, tá bem avaliada aí a partida de Juba, até porque ele contribui com o gol também, desempata para ele. Muito bem, então Juba eleito melhor em campo, enfim, passado a régua aí em Bahia 1, Corinthians 1, o Bahia que volta a campo na quinta-feira contra o Internacional, jogo difícil, jogo duro, também na Fonte Nova. Para se despedir oficialmente, Cássio Cardoso, seu encerramento e sua expectativa aí para quinta. Um abraço, irmão, um abraço, meu amigo Ravel. Expectativa de um jogo muito difícil para o Bahia, mas acho que vai ter toda aquela atmosfera. Olha, falar bem rápido aqui. Eu tive sexta-feira no lançamento do uniforme do Bahia e uma das coisas que discuti, tive a oportunidade de ter acesso ao staff, o Rogério, o próprio Cadu, foi a ideia de que a Libertadores não pode ser uma pressão para o Bahia. O Bahia tem que desfrutar a Libertadores. E eu acredito que isso vai ser passado para o Bahia jogar com o que tem de melhor, com máxima atenção, entendendo o peso que isso tem, mas é um peso positivo e não um karma, um drama. E claro, para mim a Série A é sempre prioridade. É a Série A que consolida o status de um clube. Não é nenhuma outra competição. Assim, o status do Bahia como time de Libertadores, como time de chegada em Copa do Brasil, é na Série A que você cria as condições para isso. Valeu, um abraço para vocês. Estou sendo expulso aqui. Foi um prazer revê-los. Valeu. Muito bem, liberar Cássio Cardoso um pouco antes que os portões, né, da Fonte Nova fechem.
E aí Cássio Cardoso terá que dormir na cabine lá da Rádio Sociedade. Não queremos isso. Então já liberamos antes o Cássio, mas quero ouvir de você também, Ravel. Expectativa aí para o jogo de quinta contra o Inter, que fez um ótimo jogo contra o Flamengo, né? Chato, né? Adversário difícil. É um teste... O principal, acho que vai ser o teste mais difícil da temporada, inclusive, né? Pro Bahia. Até o momento. Com toda certeza. Até o momento, com toda certeza, Fábio. É um roteiro que se desenha como um grande desafio para o Bahia. E eu concordo muito com a análise de Cássio, assim, por acreditar que eu acho que o Bahia tem que, sobretudo, desfrutar, viver esse momento. O torcedor tem que viver esse momento intensamente, tem que comemorar, tem que celebrar, tem que apoiar o time, tem que saber que a prioridade não é esse campeonato, que talvez o Bahia ainda não esteja maduro o suficiente para jogar essa competição e dar passos tão grandes quanto a expectativa do torcedor, tá? Eu acho que a primeira coisa é o Bahia se tornar um frequentador assíduo da competição, tá? Por quê? Porque, por exemplo, numa realidade completamente distinta, Fábio, ninguém cobra o campeão da Série B que termine a Série A entre os 4, tá? Ninguém cobra que um time que acabou de se manter na Série A na temporada seguinte, em condições normais de temperatura e pressão, brigue pelo título. O Bahia é um time que está voltando a disputar a Libertadores depois de 36 anos. Então, é necessário, em primeiro lugar, que o Bahia amadureça sua participação na competição, que jogue esse ano, que jogue no próximo, se torne um time preparado para jogar o jogo em todas as variações que a competição oferece, tá? E que o torcedor desfrute disso, porque o Bahia, inclusive, dentro dessa mesma perspectiva que eu estou falando aqui, tem elenco suficiente para poder fazer boas apresentações. O que vai acontecer, aí só o futuro dirá. Quinta-feira estaremos lá para fazer essa avaliação em loco, mas o fato é que, nesse momento, o torcedor do Bahia, o próprio clube, o time, tem que aproveitar esse momento, fazer o que pode fazer de melhor e ter as suas atenções majoritariamente na Série A, que é, inclusive, o caminho principal, o caminho pelo qual o Bahia pode se tornar um time que frequenta a Libertadores todos os anos, que não está no pote 4, que é um outro diferencial no formato de sorteio que a gente tem hoje. Você estar em potes melhores também propicia uma condição mais favorável para você não enfrentar adversários tão mais fortes que você, ou tão mais tradicionais que você, ter a possibilidade de ter uma Minardi no grupo, porque os outros potes, os outros grupos, inclusive, 2 ou 3 da Libertadores, têm Minardes que são oriundos do mesmo pote que o Bahia, ou seja, o Bahia era não Minardi do seu pote, e agora vai precisar, inclusive, fazer um trabalho de franca evolução, para que no futuro possa ter praticamente ali um adversário a menos nos grupos e se tornar um time com maturidade suficiente para jogar a competição, sempre crescendo, sempre evoluindo, e aí sim a gente poder falar de outros aspectos que não seja puramente a participação. Quinta-feira começa essa jornada e estaremos lá. O Bahia caiu num pódio com times tradicionais, né? Acostumados a jogar Libertadores, né? O Inter, o Atlético Nacional, o Nacional... Enfim, então são equipes aí que estão bem acostumadas a jogar Libertadores, jogam praticamente todo ano, né, esses times, e o Bahia agora, depois de décadas aí, voltando à principal competição continental das Américas. Então é isso, Ravel, valeu, muito bom o programa de hoje, uma honra estar aqui com você, também com o Cássio Cardoso e também com a galera que esteve aqui participando no chat, né, o João Pedro, o Neto Baiano, o Caio Vasconcelos, o Mero Neto, aqui um nome que eu não consigo pronunciar... o Manuel Marques, Isaac Anjos, o Antipositivista também está por aqui, Leandro Fernandes, o Sidney Dantas, Vinícius Oliveira, José Eudes, o Radiohead, Matheus Santos, Reinaldo Lira, me desejando aqui sentimentos, né, pela final aqui do Campeonato Paraibano, valeu Reinaldo, o ER Felipe, o Fred Souza, enfim, valeu todo mundo que interagiu, mandou mensagem, Rui Duarte. Muito importante aqui o engajamento de vocês. Você que está vendo na versão gravada, também deixa o teu comentário aí, né? Porque o Ravel lê, eu leio, enfim, todo mundo aqui também lê as opiniões de vocês sobre o time, sobre aqui a gente também. Então, aproveita aí, você que está vendo na versão gravada, deixa o seu comentário aí. É importante também para ajudar a engajar esse vídeo e que mesmo após a live, né, o YouTube continue recomendando aí esse conteúdo para mais torcedores. Tá certo? É isso. 67,4 mil inscritos. Certamente vamos crescer aí mais nessa próxima semana. Você já verifica aí, é inscrito? Se não é,
faça a sua inscrição. Se você compartilha com o amiguinho, com a família, enfim, compartilha com a galera. É super importante aí o seu apoio para a gente continuar crescendo aqui no 45 minutos, dando um pontapé inicial, né, nesse final de semana, a ampla cobertura à Série A do Campeonato Brasileiro, com aí 5 times, né, nessa Série A, 25% da edição deste ano com times aqui da nossa região. Então vamos aí cobrir a grande maioria dos jogos aqui com vocês. Então super importante aí este apoio que vocês nos dão, tá certo? Lembrando que nessa segunda tem telecast de Bragantino e Ceará, tá? O último nordestino estreando aí na Série A 2025. Depois tem o raio-x, né? Tem um raio-x aí sobre essa primeira rodada. Enfim, então segundona também com muitos conteúdos aqui no 45 minutos. Valeu, Ravel, um grande abraço para você. Valeu, Fábio. Sempre um prazer estar contigo aqui, meu irmão, fazendo os programas. Um abraço para você, boa semana para você, boa semana para toda a nossa audiência, boa semana para Alan e tamo junto. É isso, valeu Alan, valeu todo mundo, boa semana e até a próxima.